Olá, bem-vindos. Neste vídeo vamos dar sequência à nossa análise acerca da relação entre filosofia e política. Recentemente recebemos a informação do falecimento do filósofo alemão Jürgen Habermas. Habermas produziu uma vasta e profunda obra no campo da filosofia e da sociologia. Seus estudos, suas reflexões, suas ideias e teorias produziram e produzirão profunda e duradoura influência e repercussão no campo da filosofia, da sociologia, da política, da comunicação, do direito e também da tecnologia. Habermas percebeu, diagnosticou uma crise na democracia contemporânea. Ou seja, para Habermas, as democracias não podem se limitar às eleições ou às votações e ao funcionamento formal das instituições democráticas. Ou seja, a democracia não se legitima única e exclusivamente pelo voto e pelo funcionamento normal ou formal das instituições. Então, qual é a crise da democracia? Ou por que a democracia ou as democracias encontram-se em crise? Evidente que Habermas tem uma profunda contribuição para pensarmos a política contemporânea. Sua contribuição teórica, além de notável, é original. Mas neste vídeo eu gostaria de colocar esta contribuição de Habermas em questão. Ou seja, o tema desse vídeo é justamente este: a crise da democracia contemporânea e a falsa solução de Habermas. Como disse, Habermas produziu um diagnóstico da sociedade capitalista e, de modo específico, da sociedade capitalista tardia ou avançada, dando ênfase à democracia. E ao constatar, ao perceber uma crise na democracia, Habermas vai apontar para uma saída, para uma solução. E a solução, segundo Habermas, diz respeito à reconstrução da assim chamada esfera pública política. Ou seja, é preciso entender que, segundo Habermas, a sociedade capitalista avançada se distingue em diferentes esferas, ou melhor, opera em diferentes esferas ou domínios. No entender desse filósofo, existe o domínio, a esfera do sistema e a esfera do mundo da vida. A esfera do sistema diz respeito à produção econômica, diz respeito à lógica que preside as relações mercantis. A lógica, portanto, da razão econômica que persegue ou busca o lucro, o interesse privado, o sucesso econômico, a vantagem econômica privada. A esta lógica, Habermas denomina de razão econômica, razão estratégica ou de razão técnica e instrumental. Segundo ele, a razão instrumental
porque se limita à relação entre meios e fins, na tentativa de encontrar o meio mais eficiente do ponto de vista econômico para produzir um determinado propósito, um determinado fim ou finalidade. Esta razão, que é a razão instrumental, está, segundo o filósofo, invadindo ou colonizando o sistema da vida, ou melhor dizendo, o mundo da vida. A razão sistêmica, propriamente dita, está exercendo profunda influência sobre as relações que ocorrem no âmbito do mundo da vida, onde as relações pessoais deveriam ser orientadas pela solidariedade humana, pelo afeto, pela linguagem, pela busca do entendimento mútuo, pela cultura, pelos valores cívicos. Esta esfera, denominada então de mundo da vida, encontra-se, segundo Habermas, sob o domínio, sob a influência da razão estratégica própria do sistema, que tem suas origens na razão ou na base econômica da sociedade. Habermas percebe, nesse sentido, que se quisermos enfrentar a crise da democracia contemporânea, é preciso restabelecer, ou, como disse antes, refazer ou reconstruir a esfera pública, que é a esfera que se encontra entre o Estado, enquanto instituição política, e o mercado, enquanto ente econômico privado, onde circulam bens econômicos, bens de consumo, onde os indivíduos buscam seus interesses privados. Para Habermas, esta seria a saída, isto é, se quisermos enfrentar o problema da crise da democracia, precisamos reconstruir as bases da esfera pública ou política, que foi contaminada ou foi colonizada por interesses econômicos, portanto, privados. E essa denúncia, esse diagnóstico de Habermas, ele se encontra presente já lá na obra Mudança Estrutural da Esfera Pública, que é uma obra de 1962. E que, no ano 2022, a Habermas refaz esta crítica acrescentando novos elementos teóricos de análise, numa obra denominada Uma Nova Mudança Estrutural na Esfera Pública e a Política Deliberativa. Mas entre esta primeira obra que eu citei e esta última, nós temos a teoria do agir comunicativo, de 81, e Direito e Democracia, entre a facticidade e a validade, que é de 92. Habermas propõe a reconstrução, como disse, da esfera pública mediante a razão comunicativa que deveria predominar no mundo da vida. Habermas crê que a razão comunicativa, que opera segundo o princípio do discurso, do debate livre de ideias, que visa
a busca de um consenso racional sobre o bem comum ou sobre aquilo que é do interesse público ou político. A razão comunicativa, no entender de Habermas, tem ou teria o potencial de enfrentamento desta crise que se abate sobre a democracia contemporânea. Embora criticasse ou embora critique os liberais e os republicanos, isto é, esses modelos políticos normativos da democracia, no meu entender, Habermas ainda permanece refém das contradições e dos equívocos, tanto do liberalismo político quanto do republicanismo, de tal modo que sua teoria do agir comunicativo, né, revela-se, no meu entender, impotente ou incapaz de enfrentar os problemas, os riscos, as ameaças que cercam a democracia contemporânea, ou, melhor dizendo, as democracias reais. Isso por 3 ou 4 razões básicas. Lembrando aqui que filósofos e filósofas já endereçaram críticas a Habermas. Lembro, por exemplo, as críticas de Nancy Fraser e de Chantal Mouffe, sobretudo essas duas, dentre outras. Mas eu quero aqui limitar-me a apresentar alguns elementos teóricos que podem, no meu entender, nos levar a perceber que o diagnóstico de Habermas apenas circunscreve os sintomas, os efeitos dessa crise, sem atacar as raízes, as causas mais profundas. No meu entender, então, Habermas ignora o fato de que há uma desigualdade econômica fundamental nas sociedades capitalistas. Ou melhor, que o capitalismo se sustenta justamente sobre essa desigualdade econômica, que se produz como assimetria de poder. Os indivíduos na sociedade capitalista não são, portanto, nem livres e nem iguais. Uns são mais livres e mais iguais que os outros. Porém, juridicamente, quer dizer, abstratamente, nós somos livres e iguais. Mas somos livres apenas na letra da lei. Muitas vezes somos apenas cidadãos de papel, ou seja, como disse, no texto da Constituição, no texto da lei. Mas na vida prática, na realidade, as coisas se passam de outra maneira, ou de modo diverso. Portanto, a desigualdade econômica produz uma desigualdade social, também uma desigualdade jurídica e, ao mesmo tempo, uma desigualdade política. Se Habermas já havia percebido ou identificado que, na primeira obra mencionada por mim, na mudança estrutural da esfera pública, já estava ocorrendo um processo de mercantilização das relações humanas e um processo de privatização, ou de invasão da esfera privada, isto é, do sistema, sobre a esfera pública. Nesta última obra,
de 2022, citada por mim anteriormente, uma nova mudança estrutural na esfera pública e a política deliberativa, a Harvard se dá conta de que a tecnologia, melhor dizendo, o seu avanço, o progresso tecnológico, sobretudo as tecnologias de comunicação e de informação, que produziram as plataformas digitais e também a internet, as mídias digitais e as redes sociais, estão colocando em risco a própria democracia, embora ele reconheça que essas tecnologias têm um potencial democrático, dado que horizontalizam o acesso à informação e à deliberação, mas, por outro lado, Habermas já se dava conta, desde a primeira obra, e agora nesta última, que a esfera pública foi colonizada ou invadida pela esfera econômica, isto é, o sistema está se sobrepondo à esfera do mundo da vida, das relações interpessoais, tal modo que a manipulação e a despolitização da esfera pública estão fragmentando ou até dissolvendo ou erodindo a própria esfera pública. Mas, dado que Habermas não é um pessimista, ele crê ou acredita no potencial da razão comunicativa. Ele aposta no debate livre de ideias, no debate racional ou racionalmente motivado, como elemento ou força política capaz de enfrentar a crise que se abate sobre a democracia. Embora os algoritmos estejam determinando muitas vezes nas nossas plataformas os nossos desejos, os nossos interesses e também nossas ideias, nossos propósitos, deliberando ou decidindo por nós, ou seja, embora os algoritmos estejam substituindo a deliberação e a argumentação, o livre debate de ideias, essas plataformas, segundo Habermas, podem também produzir elementos de reconstrução, ou melhor, podem potencializar a reconstrução da democracia deliberativa, tal como ele a concebe. É fato que essas plataformas sequestram, capturam não só os nossos desejos, mas o nosso tempo e a nossa subjetividade. Exploram, expropriam não apenas o nosso trabalho, porque agora cada um e todos, portanto, podem ser autores de suas ideias, de suas opiniões, podem exercer livremente, se expressar livremente. Este fato evidencia a invasão da esfera privada sobre a esfera pública. E mesmo assim, Habermas crê que é possível, mediante o poder da razão comunicativa, superar esta crise. Mas eu vou apontar aqui, então, alguns elementos que nos permitem, talvez, questionar esta crença habermasiana. Primeiro, então, como disse, é a desigualdade econômica entre os indivíduos. Não é possível,
comparecer à esfera pública na condição de igualdade, se essa igualdade ela também não é econômica. Ou seja, para que haja uma democracia deliberativa ou uma política deliberativa fundada sobre o princípio do discurso, do debate racional, é preciso que haja uma condição prévia, que é a igualdade econômica entre os indivíduos. O acesso à saúde, educação, ao emprego, à renda, à riqueza, à habitação, ao saneamento básico, isto é preciso que haja igualdade de condições econômicas para que as condições da comunidade de fala, ou seja, para que a situação ideal de fala, de fato, possa se efetivar. Do contrário, ela não se aplica. É, portanto, eu diria, incapaz de resolver os problemas, os conflitos, as contradições da sociedade capitalista que se encontram situados num outro nível, isto é, numa outra esfera. Essa assimetria de poder, ela produz, portanto, uma desigualdade entre os cidadãos. Como disse, só somos livres e iguais na letra da lei, mas não na realidade. Habermas crê que o Estado democrático de direito é neutro do ponto de vista político. Ou seja, ele imagina que o direito, que o ordenamento jurídico, que o sistema jurídico pudesse garantir, de alguma maneira, as nossas condições de fala. Como se o direito também não fosse expressão, reflexo das forças e do poder econômico, como se na política, no Estado, no direito, não interferissem as forças econômicas. Nós bem sabemos que a política não é uma esfera completamente autônoma. E interesses privados se projetam de tal maneira sobre a esfera política, determinando o curso do processo político. Mas Habermas ignora ou subestima a força coercitiva do poder econômico no debate que ocorre na esfera pública. Os cidadãos não comparecem a essa esfera em igualdade de condições. Tal é a ilusão de Habermas, de tal modo que, se quisermos enfrentar a crise da democracia contemporânea, precisamos, no meu entender, superar a sociedade capitalista, que é, por conta da sua desigualdade estrutural, a origem, a raiz desta crise. Sem remover a raiz desta crise, estamos apenas apresentando, um paliativo, um remédio que a curto prazo pode surtir algum efeito, mas que no médio e longo prazo não se revelará efetivo. Portanto, se você se interessa por questões filosóficas, por discussão política, me acompanhe por aqui, mas não deixe de comentar, de fazer perguntas, deixe também aqui seu like e não deixe de compartilhar este vídeo com seus amigos e colegas. Então, até o próximo.